Eu vou te pedir para abrir num texto da Bíblia ou acessar, mas antes eu queria te garantir que eu estou ciente de que hoje não é Natal. Porque tem alguns textos, parece que a gente só pode ler quando é Natal, só pode pregar se for Natal. Se a gente lê numa época que não é Natal, as pessoas, o pastor está achando que hoje é Natal. Então eu sei que não é Natal, não vou pregar sobre o Natal, o nosso tema é fé. Como está a tua fé? Lucas, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 1, lemos a partir do versículo 26, que diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria esta? Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Senhor, obrigado por esta noite, porque sabemos que o Senhor preparou com um propósito, com um motivo, um objetivo, porque o Senhor sabe como está cada coração, cada mente, e pedimos então a Deus que nada venha roubar, atrapalhar o ministrar do Senhor em cada mente, em cada coração, mas que a Tua palavra seja uma resposta a necessidades do teu povo, algumas destas que nem mesmo este que vai ouvir sabe que tem, mas o Senhor sabendo, o Senhor a preparou. Que assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ser mãe é padecer no paraíso. Você concorda que ser mãe é padecer no paraíso? A irmã Fátima, que estava aqui hoje de manhã, disse que não concorda. O John Piper, que é um escritor, um pastor, um teólogo, ele vai dizer que ser mãe é um chamado ao sofrer, mais realista, menos romântico. Alguns vão entender que ser mãe é lidar com a ingratidão. Você já ouviu aquela frase que uma mãe é para 7 filhos e 7 filhos não são para uma mãe? Claro que há exceções e muitas exceções, graças a Deus por isto. Mas quando eu leio esse texto, eu reflito nesta história, eu chego à conclusão, irmãos, que ser mãe é um ministério, é um chamado ao serviço, dado por Deus,
um ministério que exige coragem. Que já pensou carregar 9 meses um ser vivo dentro de si? E a hora do parto? Quanta coragem! Ser mãe é um ministério de doação. Eu lembro de um irmão contando lembranças da sua infância, ele dizendo que ele se lembra, ou se lembrava, tempos difíceis, a sua mãe dividindo um bife em 4 partes. Um bife em 4 partes. E então dando para os filhos. E só depois de adulto é que ele foi pensar assim, mas espera aí, nós éramos em 4 irmãos, a mamãe dividia o único bife em 4, qual parte ela comia? Abnegação, doação do corpo, doação do leite, doação do coração, doação de tudo que for necessário para nutrir, alimentar, educar, ajudar, suportar os filhos. E também um ministério que exige muita fé, uma fé muito semelhante àquela fé necessária para seguir Jesus e para viver o propósito de Jesus para a nossa vida. Veja que quando é anunciado a Maria o seu ministério, é um ministério deveras comum, ser mãe, mas que não seria possível sem o exercício da fé. Que fé é esta? Que é necessária também para seguirmos o Senhor e o propósito que Ele tem para mim e para a tua vida. Que fé é esta? Então, primeiro, irmãos, essa é uma fé que vai além da razão. A fé cristã não é uma fé irracional, que fica aquém da razão, mas é uma fé suprarracional, vai além da razão. Você não vai conseguir seguir Jesus só pela razão, só pelo que você consegue entender. Ah, então eu entendo, faz sentido, então eu sigo. Se você for assim, você não dá partida. Porque, por exemplo, como entender um Deus que não teve início? Ele sempre existiu, não teve um momento na eternidade que Deus não tenha existido. Ele sempre existiu, mas na nossa razão, tudo precisa ter um início. Mas Deus não. Como entender isso pela razão? Como entender que esse Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas distintas? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí alguns querem racionalizar, querem ajudar e vão dizer assim, não, na verdade é uma pessoa em 3 papéis, uma hora ele é o Pai, outra hora ele é o Filho, outra hora ele é o Espírito. Isso aí foi considerado uma heresia na história da igreja, porque se formos sinceros ao que a Bíblia diz, não é que é uma pessoa em 3 papéis, não, são de fato 3 pessoas. Mas as 3 são um único Deus. Como entender isto? Millard Erickson, um teólogo, vai dizer assim, tente entender a Trindade e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. A gente não entende pela razão, a gente recebe pela fé. Como entender pela razão que uma virgem pudesse ficar grávida, o nascimento virginal de Jesus?
Veja que quando o anjo diz que Maria ficará grávida, ela não duvida, porque ela sabe que para Deus tudo é possível, ela só não entende como será possível. Mas, embora não entenda, isso não é para ela um impedimento para a fé. Tanto que no último versículo, ela vai dizer: aqui está a serva do Senhor. Não sei como isso vai ser possível, mas se o Senhor está dizendo, então, cumpra-se em mim a tua palavra. Aceita o chamado de viver pela fé, ou seja, não a partir de tudo que consegue racionalizar, tudo que consegue esmiuçar, tudo que consegue dizer e fazer sentido, mas a partir de tudo que Deus diz. É mais ou menos assim: Senhor, sinceramente, eu não consigo entender, porque a tua palavra diz lá em Tiago 5,16, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Não entendo isso, mas se a sua palavra está dizendo, então deixa eu procurar um irmão amigo, para eu confessar o meu pecado, para ele orar por mim, porque eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Eu sei que não estou bem. Por fora, sorrio. Mas por dentro o Senhor sabe como eu estou. Mestre, nós pescamos a noite inteira. O mar não está para peixe. Nós somos pescadores profissionais. A melhor hora para pescar é à noite, porque durante o dia os peixes vão para outro lugar. Não tem peixe. Eu nasci nessa região, nunca vi pescaria pela manhã, mas diante a tua palavra, eu lançarei a rede. Senhor, para falar a verdade para o Senhor, eu queria desistir. Mas, já que o Senhor diz para a gente orar e nunca esmorecer, então vou orar. Vou orar mais uma vez. É igual quando você vai ao médico e você não entende tudo o que ele está dizendo necessariamente, mas você acredita que ele sabe o que está dizendo. E porque você acredita que ele sabe o que ele está falando, você vai e faz o exame, você vai e compra o remédio, você vai e faz o tratamento, você vai e volta no retorno, você se deita na mesa de cirurgia e se confia ali a uma anestesia geral. Fé em Deus é isso. Tanto é que no Novo Testamento, a mesma palavra que se traduz fé, se traduz fidelidade. Fé é sinônimo de fidelidade. Porque quem crê, ouve e obedece. Quem não crê, ouve e discute. Ah, mas por quê? Ah, mas como assim? Ah, mas não faz sentido. Por isso que Agostinho de Hipona uma vez disse: não é entender para crer, é crer, aí você vai entender. Você já não ouviu testemunhos de pessoas que diziam que antes da conversão, antes da fé, abriam as suas Bíblias e não entendiam nada. Mas depois veio a fé, veio o Espírito, veio a luz. Aí elas conseguem entender pela fé e seguir.
Por isso que o justo viverá pela fé. Segundo, essa fé, irmãos, além de ser suprarracional, ela não é irracional, não fica aquém da razão, mas vai além da razão. É uma fé que não se prende às quatro paredes da igreja, do templo, mas ela transborda para a vida e orienta e reorienta toda a vida. Ela não abrange apenas uma área da vida espiritual, ela abrange todas as áreas. Ela não é uma fé para o domingo, ela é uma fé para segunda-feira. O que uma jovem do primeiro século na Palestina podia esperar da vida? Casar-se com um homem temente a Deus, trabalhador, ter uma casa, ter filhos, porque isso era sinal da bênção de Deus, e, se possível, ver os netos, quem sabe os bisnetos, e depois ser recolhida aos seus pais. Uma vida simples, mas boa. Uma vida boa. Agora, quando a Maria aceita o seu chamado, que lhe exigiu tanta fé, ela colocou em risco tudo isso. Ela colocou em risco o seu noivado, porque José ia haver de barriga e sabia que não era dele. Ela colocou em risco a sua reputação, ela colocou em risco a própria vida, que, aliás, tomou uma outra direção, ao invés daquela vida pacata, campestre, que ela esperava, passou boa parte da vida acompanhando os passos de Jesus até a cruz. Porque fé não é apenas aquela confiança que Deus vai fazer tal coisa, mas é um conjunto de verdades que cremos, e porque cremos, orienta toda a vida e toda e qualquer área da vida. Por isso eu te faço algumas perguntas. A tua fé faz diferença no teu trabalho? Ou você é daqueles que dizem assim: eu não misturo fé com trabalho, eu não misturo religião com profissão, para mim tem que separar as coisas. A tua fé faz diferença na forma como você vê a vida? Se desse o mesmo questionário para você e para um não crente, sobre valores, sobre visão de vida, sobre prioridades na vida, sobre alvos da vida, ao final, comparando-se os dois questionários, pergunto: haveria sensível diferença? Em outras palavras, a tua fé decide mais coisas do que simplesmente a igreja que você vai? Se é batista, se é metodista, se é presbiteriana, se é qualquer outra. Em outras palavras, ela sai das quatro paredes do domingo e faz diferença na segunda-feira, lá onde você está. Eu já contei aqui uma vez. Um irmão foi jogar bola com um pessoal de uma igreja e o pessoal batia mesmo. Batia. E aí, no meio da partida, uma hora ele cansa e falou: ô pessoal, não sei o quê, reclamando. Teve um rapaz que virou para ele e disse assim: ô irmãozinho, ó, Jesus ficou lá fora, aqui é futebol. Então, com todo respeito, se a tua fé só faz diferença
dentro da igreja, não é fé, é crença. Porque a Bíblia não diz que o justo apenas lerá a Bíblia pela fé, orará pela fé, virá à igreja pela fé, mas viverá pela fé. A fé em Cristo não é mais parte da vida. Em nome de Jesus, é a nossa vida. É a nossa vida. Ou quando a gente canta Cristo é a nossa vida, são só palavras. Então, essa fé que somos chamados a ter é suprarracional. É uma fé que abrange toda a vida, a orienta e a reorienta, decide tudo. Decide tudo. Decide quando eu vou dizer sim, quando eu vou dizer não. Decide para onde eu vou, para onde não vou. Decide o que faço, o que não faço. É a vida pela fé. E finalmente, é uma fé que não morre, que resiste a toda e qualquer prova. Antes eu confesso a você que eu me angustiava muito, mas muito mesmo, quando acontecia uma coisa muito ruim com uma pessoa da igreja. Por exemplo, já acompanhei pessoas que perderam ente querido muito cedo. Muito cedo. Gente que sofreu um acidente gravíssimo e ficou com sequelas. Gente que teve problemas no parto. E quando acontecia essas coisas, eu ficava muito angustiado, porque eu começava a pensar, o que eu vou falar? Será que essa pessoa, essa irmã, esse irmão, vai se revoltar contra a fé? Vai se desviar da fé? Vai perder a fé? Agora, sabe aquela história que você vai para consolar e você que volta consolado? E aí eu fui aprendendo, irmãos, que fé que é fé não morre. Fé que é fé não morre. Porque o que será que passou na cabeça da Maria? Que na verdade se chamava Miriam. Maria é tradução para o português. O que passou na mente da Miriam quando ela viu Jesus na cruz? Será que ela não se lembrou dessa passagem, o anjo lhe dizendo, ele herdará o trono de Israel, e o seu reino não terá fim. E aí ela olha para o seu filho na cruz. Mas o anjo não tinha me dito que ele ia para o trono de Israel. O que deu errado? O que ele está fazendo na cruz, meu Deus? A tua promessa não era o trono de Israel. Porque o anjo não apareceu para mim, não falou, eu não criei, eu não entreguei a minha vida, essa caminhada de fé. O que deu errado? Onde eu falhei? Será que a sua fé morreu? Tanto não morreu que se você vai depois em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ela está com os apóstolos orando, junto com aqueles que foram testemunhas da ressurreição. Então, fé pode ficar abalada, fé pode entrar em crise, fé em alguns momentos pode sim dá uma esfriada, mas fé que é fé, fé que vem de Deus, fé que é presente, fé salvadora, essa não morre.
Porque assim como o fogo não destrói o ouro, mas o purifica, a provação não destrói a fé, mas a aperfeiçoa. Meu pai conta que foi no velório de um conhecido que havia perdido seu filho de 10 anos de idade. Problemas no coração, fez tratamento, fez cirurgias, mas chegou uma hora, o menino faleceu. 10 anos de idade. Aí ele conta que no momento do velório, aquele pai se senta, coloca o outro filho no colo, abre o inário e começa a cantar: Tu és fiel, Senhor. Meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Então eu queria dizer para você que já passou ou está passando por uma grande prova, mas a fé continua aí, dentro de um coração doído, sofrido, mas continua aí. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele tem te dado a fé dos salvos, a fé dos santos, a fé dos filhos de Deus, a fé que não morre, porque é fé verdadeira, é fé que vem do Senhor. Como diz 1 Pedro 1, 7-8, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, pois sem tê-lo visto vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então te pergunto, como anda a tua fé? Está efervescente? Ou está fria? Está morna? Banho-maria? Sua fé está viva? Você está vivendo pela fé? Você está crendo de verdade? A fé está fazendo diferença em tudo que você faz na vida? Ou a fé está fria, está abatida? O que está esmorecendo a tua fé? O que está esmorecendo a tua fé? Qual é a situação? Então eu queria te lembrar de algo para redespertar a sua fé, para avivar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para fomentar de novo a fé. Queria que você se lembrasse do que o anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu confesso a você que teve uma época que a minha fé, devido a uma situação, estava esmorecida. Eu fui conversar com um pastor idoso que eu tenho como meu pastor, e ele ouviu a situação, e ele disse assim para mim: Pastor Ricardo, para Deus nada é impossível. Você acredita que essa palavra tão simples me reanimou, me fortaleceu e não se provou como verdadeira? A situação que para mim parecia assim, ninguém vai conseguir mudar isso. Você acredita que mudou? E foi Deus que fez? Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, lembre-se disso. O que está esmorecendo a sua fé? Qual é a situação que você olha e aí a sua fé esmorece? Lembre-se disso. Para Deus nada é impossível, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja para sempre o nome de Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós vamos sim viver pela fé. A fé vai fazer diferença amanhã, a fé vai fazer diferença quando você chegar lá no seu serviço, lá no trabalho,
a gente vai sim honrar o nome de Jesus, vivendo de acordo com a sua palavra, em todas as áreas, em tudo que a gente faz, porque a nossa vida é para a glória do Senhor. A minha oração, minha sincera oração, é que você saia daqui com a sua fé nutrida, a sua fé melhor orientada, a sua fé fortalecida, a sua fé avivada, porque, como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.